estar aqui novamente com vocês, né? E hoje para tratar de um assunto aí que acreditamos ser de extrema importância, né? E espero que tenha aí um bom aproveitamento. Se me permite, Raquel, eu queria aqui deixar um grande abraço aqui para o Carlos, né? O diretor, presidente lá da Comunidade Terapêutica Sementes do Amor, lá de Barro Branco, e toda a sua equipe, que deve estar nos acompanhando aí nesse programa. Um belíssimo trabalho lá que eles desenvolvem, e fica aqui o nosso grande abraço. E ainda, Raquel, se me permite, deixar também aqui um grande abraço, né, de vovô Coruja, óbvio, lá para minha filha, a Brina, que mora em Belo Horizonte, e o meu genro, e temos lá hoje, né, recém-nascida, a nossa querida Olívia, né? Então, um grande abraço para o Rodrigo, para a Brina, para a Olívia, né, do vovô Coruja aqui, né? E que Deus abençoe sempre o lar de vocês. Obrigado, Raquel. Com certeza, né? Um grande abraço a todos. E nós estamos aqui já nesse clima de preparação para o tema de hoje, né? O tema de hoje é a inteligência emocional. E como aplicar no seu dia a dia. É um tema de grande importância. Nós vamos aproveitar, é claro, né, Júlio, e já começar a falar de termos bem simples sobre o que é inteligência emocional. Bom, vamos lá então, né? Para a gente começar a falar sobre inteligência emocional, eu gostaria de citar dois exemplos bem práticos, né, que aconteceram de certa maneira recente, que podem nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema. O primeiro deles, ele aconteceu recentemente, posso dizer assim, né, durante as últimas eleições presidenciais, onde num debate ao vivo e a cores para o Brasil inteiro, você já está balançando a cabecinha aí, eu acho que você já está lembrando, né? Em pleno debate, ao vivo e a cores, para o Brasil inteiro, né? O candidato da Atena quebrou, né, uma cadeira nas costas do adversário, né, o candidato a presidente, o Pablo Marçal. O programa saiu imediatamente do ar, né, veio a turma do Deixa Disso, o da Atena foi processado, e o Marçal foi parar no hospital com as costelas quebradas. Ambos perderam as eleições, né? Bom, o Marçal, um coach experimentado, bom, provavelmente tenha utilizado aí os conhecimentos dele de inteligência emocional de uma maneira maquiavélica, né, para conseguir eliminar o adversário. A gente vê aí, né, um maquiavelismo emocional, usando a inteligência emocional para destruir o outro, e o outro candidato, né, o da Atena, com um desequilíbrio emocional enorme. Com certeza. O segundo exemplo, que eu gostaria de citar também, vai acontecer um pouco antes, mas foi a entrega do Oscar em 2022. Outro exemplo de desequilíbrio, né? Quando o ator Will Smith deu um tapa na cara do comediante Chris Rock no palco, plena premiação do Oscar, né? Porque o Chris tinha feito uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett, sua esposa, a esposa de Will Smith, que sofre de uma doença chamada alopecia. Bom, a agressão deixou uma péssima imagem do ator, né, e chocou o público, contrastando com todo aquele cerimonial montado, né? Com certeza. Depois, ele de cabeça fria, né, o Will Smith, pediu desculpas. Mas aí nós temos novamente um belo exemplo do que não é inteligência emocional. Bom, creio que esses dois exemplos possam ilustrar com clareza a importância de ter a inteligência emocional. Então, né, respondendo à sua questão, o que é então inteligência emocional? Né? Pegando aí esses dois exemplos. De uma forma bem simples,
Inteligência emocional é a capacidade de utilizar de forma satisfatória os dois hemisférios do nosso cérebro para solucionar conflitos e facilitar nossos relacionamentos. Então, nosso cérebro tem dois hemisférios, esquerdo e direito. Inteligência emocional, na verdade, é a capacidade de usar esses dois hemisférios. Quem trouxe esse conhecimento para a gente foi um neurocientista norte-americano chamado Roger Sperry, já falecido. Ele foi prêmio Nobel de Medicina em 1981. E em seus estudos, Raquel, o que ele afirmou? Que o nosso cérebro, como já dito aqui, é formado por dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O direito é emocional, sensitivo, impulsivo, intuitivo. O esquerdo é racional, cartesiano, é lógico e matemático, ponderado. Os dois lados, o interessante disso aí, que está na inteligência emocional, é que eles são interligados. Existe uma espécie de ponte, um se comunica com o outro. Né? E o indivíduo emocionalmente inteligente, emocionalmente equilibrado, né? É aquele indivíduo que consegue utilizar esses dois hemisférios de maneira que ele não seja nem tanto friamente somente a razão e nem tanto intuitivamente, impulsivamente a emoção. É o que aconteceu com esses dois exemplos citados anteriormente. Onde os dois esqueceram o lado racional, o lado esquerdo, e foram impulsivamente, intuitivamente, intensadamente, se posso usar no popular, partiram para a porrada. É isso. Quem nunca fez, né? Acredito que por isso que esse assunto é um assunto que nos traz muito a nossa realidade do dia a dia, porque é muito fácil, principalmente nas situações que nós estamos vendo hoje, você se alterar. Mas e aí? Como é que busca esse gancho? A gente já interpretou, então, que é a utilização dos dois hemisférios. Mas na prática? Então, vamos lá. Né? Nós vamos falar, então, sobre os principais conceitos, né, que formam a base da inteligência emocional. Os pilares. O que a gente pilares, pode utilizar. Né? De certa forma, esses conceitos eles vão nos remeter, vão nos ajudar a colocar em prática a inteligência emocional. O primeiro deles, o primeiro pilar é o quê? É a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos. É fundamental. Quando a gente está nervoso, vou até usar aqui um parênteses aqui. Quando você está nervosa, como é que você fica? Eu começo a tremer. Isso é bom a gente fazer uma análise, né? O ouvinte que está acompanhando aí através da rádio web, mas nós estamos também ao vivo no Facebook. Um bom dia para todos que estão acompanhando também. Raramente paramos para interpretar o que é os nossos sentimentos e as nossas reações. Então, assim, a partir de um grande parecer, de parar para poder observar essas coisas, principalmente identificando que quando você não tem consciência do que você está fazendo, fica muito difícil você ter controle. Então, assim, quando eu estou nervosa, eu começo a tremer, de repente eu começo até a querer chorar. E aí, assim, o coração ele já não obedece muito mais o que está acontecendo, eu começo a perder o controle físico. Primeiro é físico. E assim, e não penso, porque quando isso tudo está acontecendo, me dá uma certa confusão que eu não organizo os meus pensamentos. Vamos lá, respondi bem? Perfeito, Raquel. Nossa, você como aqui exemplo já foi com maestria. É isso, gente. A Raquel disse que começa a tremer. Tem gente que começa a gaguejar, tem gente que começa a piscar os olhos, tem gente que começa a suar frio. Eu ponho a mão no pescoço também. Põe a mão no pescoço. Tem gente que tem dor de barriga. Nossa.
Tem gente que tem diarreia, dor de estômago, tremedeira e uma série de reações. Alguns com taquicardia, e se não tomar cuidado, estive atendendo um paciente até recentemente, que aconteceu, né? Tem um ataque cardíaco súbito. Né? Cai duro, porque o corpo entra em pânico. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É essa interpretação que a gente tem também. Desse cuidado, desse zelo de se interpretar e observar. Poxa, já chegou num limite que eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. Deixa eu respirar. A questão é por aí. É mais ou menos assim, metaforicamente dizendo. Os sábios, né, o pessoal mais antigo, quando olhava para o céu e começava lá a ver as nuvens mais cinzentas, os relâmpagos, os trovões, dizer, olha, vai chover. Sim. Até pela temperatura do ar, pelo vento, eles têm essa capacidade. O mineiro, quando ele vê a neblina chegando na montanha, ele já fala. Já sabe. Coisa acontecendo. Nas minhas caminhadas aqui que sempre faço, às vezes eu encontro algumas pessoas, ele olha lá para o lado lá da Samarco, Minas Del Rey. Se começar a chover lá, pode esperar que vai chover aqui. Então, são, né, observações. Então, da mesma forma no nosso corpo, quando ele começa a dar esses sinais, o primeiro passo da inteligência emocional é dizer, reconhecer e dizer, bom, o meu corpo está dando um alarme. O senhor antigo iria dizer, vai chover. O meu corpo está dizendo, olha, assuma o controle, porque senão vai dar problema aí. Com certeza. Então, a sabedoria inicial é essa. Né? Identifique os sinais, os alarmes que seu corpo está dando. Perfeito, Raquel? Perfeito. Então, vamos seguindo. Reconhecidos esses alarmes, o segundo, tão importante quanto talvez até um pouco mais, Sim. é estabelecer o controle sobre eles. Ou seja, não deixar com que esses sentimentos dominem as suas reações. Uau! Né? Aí o pulo do gato, como diz o outro, você já está numa situação de descontrole. E aí como que você traz isso para você e não deixa isso... Esse é o grande desafio, né, da inteligência emocional. Bom, eu identifiquei que eu estou, né, entrando num estado de pânico, mas agora eu identifiquei, ok, eu vou estabelecer o autocontrole. É a famosa pergunta, Raquel. Quem que é dona do seu comportamento? Eu. Okay. Não adianta querer passar a culpa para o outro. E aí é que houve a falha, se posso dizer assim, como exemplo típico, sem nenhum julgamento, Claro. Analisando o fato, né, que houve a falha lá do Datena né, e do Will Smith. O que aconteceu? Os sentimentos, a explosão, os alarmes do corpo tomaram conta deles e eles partiram para a agressão. É muito aquela questão, eu não sei se esse exemplo vai servir, mas eu acredito que sim. É quando a pessoa te dá um veneno e ela coloca para você, mas se você não tomar, não vai fazer diferença, é muito essa questão. Ela pode te dar o veneno, ela tá ali com um copo de veneno para você, mas se você não tomar o veneno, não vai alcançar o objetivo, é muito por essas questões. Exatamente. A máxima a máxima da inteligência emocional é comportamento gera comportamento. Né? E, absolutamente, quem é dono do seu comportamento é você. Você escolhe, está nas suas mãos, escolher qual reação você vai tomar com relação àquilo. Evidentemente, você vai perguntar, nossa, mas isso é difícil. Mas o que acontece, Raquel, interessante. Você já viu esses camaradas que vão para academia, praticam academia muito? Sim. Como é que eles ficam? Como é que a gente fala? Bombado, né? Bombadão, barriga de tanquinho. Né? Ele bota aquelas camisas aí que mostram toda a musculatura. Sim. Por que você acha que daí é da noite para o dia que eles adquirem esse físico? Não. É o exercício, é a ginástica, é a frequência, né? É a disciplina que vai levando eles a isso. O nosso cérebro é a mesma coisa, é o que a gente chama de ginástica cerebral.
Comece a exercitar, vai exercitando que você vai ficar bombadão. E a hora que alguém chegar para te provocar, né, e te irritar, você diz, aqui não. Aqui não, eu tô bem preparado. Né? Isso aqui, né, quem manda no meu comportamento sou eu. Por mais que você queira roubar. Entrar na discussão ou fazer o que o Marçal fez, né? Ele sabia, ele tinha esse autocontrole e tinha noção de que a pessoa que estava do lado dele não poderia estar da mesma forma. Você captou muito bem. Olha que interessante. Você pode utilizar a inteligência emocional para ajudar as pessoas, que é o nosso objetivo aqui, com certeza, ou para destruir as pessoas. Né? O que a gente chama, que as pessoas aí, o que a gente chama de ser maquiavélico. O que é maquiavélico? O fim justifica os meios. claro. Então, como eu domino, e a gente traz aí o Marçal, que era um coach experiente, eu também me especializei em coach, né? E consegui perceber perfeitamente isso. Ele usou exatamente maquiavelicamente para destruir o adversário. E tem o que a gente chama de gatilhos. O que é o gatilho? Gatilho é aquela palavra, aquela frase, aquela postura também que eu uso e que eu sei que vai disparar um comportamento agressivo no aluno. No caso do Marçal, ele chegou, né, ele usou, quem se lembra, né, dizendo alguma coisa que o Datena não era homem bastante. Puf! Olha o gatilho. A hora que fazou aquilo, o Datena saiu do púlpito e pegou a cadeira. Gatilho. Então, compete a gente também identificar quais são os nossos gatilhos. E quando vier esse gatilho, falou, opa, já identifiquei. É mais ou menos por aí. Tudo bem, Raquel? Tranquilo, podemos seguir. Nós vamos pro... Seguindo mesmo esse raciocínio que nós já estamos falando sobre os conceitos. Só aproveitando e complementando que o identificar os gatilhos é para a inteligência emocional. Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm problemas com a ansiedade, têm a condição de estar depressivo. Então, esse identificar também os gatilhos é uma forma de evitar que haja intercorrências mesmo no dia a dia. É você se interpretar. Poxa, eu sei que determinada situação, ou determinado lugar, ou determinada fala me provoca. Ou, quando eu identifico, ou eu evito tais falas, tais lugares, ou realmente, que é uma coisa muito assertiva, procuro um profissional que consiga me auxiliar para que eu lide também com essa situação. Poxa, mas por que determinada fala me incomoda? Por que determinado local me causa isso? É muito comum, até trazendo para essa realidade, eu tenho uma amiga que ela tinha um pavor de relâmpago, tempestade, chuva. E isso não é algo que está no controle. Você não consegue controlar quando vai chover e a intensidade da chuva. Mas você tem que saber conviver com isso. Então, quando chovia, ela entrava em pânico. E hoje, graças a Deus, ela soube interpretar isso de uma melhor forma e trouxe para a realidade dela. Ela consegue conviver com a tempestade, com a chuva. Mas é depois de muito trabalho, depois de muito acompanhamento profissional, que ela alcançou esse objetivo. Raquel, aí você traz muito bem, que é o que a gente chama de fobia. São as diversas fobias, né? Tem gente, por exemplo, que tem um problema com medo de agulha, que é a aiquinofobia. Tem gente que não pode entrar em elevador, que tem a claustrofobia. E vão por aí uma série de fobias, que gera, como você disse, o descontrole emocional. E às vezes sem nenhuma razão lógica. Não é? Todo mundo toma injeção. Todos nós temos a nossa carteirinha de vacina. Então, por que algumas pessoas têm pavor à agulha, à aiquinofobia? Todo mundo tem que usar elevador. Sim. Né? E raramente tem problema. Então, por que a pessoa tem? E aí você disse muito bem, nesses casos, recomenda-se a procura de uma terapia, de um profissional competente para ajudá-lo a superar essas fobias. Podemos ir ao terceiro? Claro, com certeza. O terceiro é o que a gente chama, já falamos dois, né? O primeiro, né?
identificação dos sentimentos, sinais que o corpo dá. O segundo, autocontrole. O terceiro, automotivação. Automotivação tem vários aspectos envolvidos. Primeiro, acreditar realmente que você é capaz de dominar seus sentimentos, que você é capaz de se controlar. E segundo, de extrema importância, a persistência, a insistência. Mesmo que o outro me provoque, use gatilhos, eu vou superar. E mesmo que eu dê uma escorregadinha, eu me levanto e vou continuar tentando, exercendo. Não desistir, não desista. Você é capaz. Até aproveitando essa explanação, quando você, de repente, dá o controle da sua vida e das suas emoções para outra pessoa. Nós temos aqui o controle, a gente utiliza para televisão, para várias situações também. Então, assim, você vai entregar o controle da sua vida, das suas reações, das suas emoções para uma outra pessoa, para que ela te diga como agir, como reagir. Não tem como. Então, assim, é você ter o controle das suas reações, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. É óbvio que nós estamos trazendo esse tema com uma propriedade, buscando da melhor forma e da mais simples forma que você interprete isso e use no seu dia a dia, para a sua realidade, para as situações que acontecem, que de repente a gente não precisa ser uma cadeirada, não precisa de ser num Oscar, um grande evento, mas são situações que de repente você se colocou ali naquela cena, igual acontece muito, acidentes de trânsito, esbarrar o carro de uma outra pessoa, ou até mesmo no supermercado, você observa que você não foi bem tratado pelas pessoas que estão ali, porque é muito tumultuado. Então, assim, tem situações que a gente tem que ter o controle é nosso. Você não entrega o controle da sua casa, da sua televisão para outra pessoa. Você traz muito bem, Raquel. Parece até que nós estamos aqui com um transmimento de pensação. Gostei. Mas eu estou olhando ali de frente, estou vendo ali, tem uma televisão na minha frente, e ali tem um controle remoto. O Afrânio pega o controle e ele bota no canal que ele quiser, no volume que ele quiser, ele liga, desliga, ele tem o controle sobre a televisão. Sim. A inteligência emocional é mais ou menos isso, é como se você deixasse a pessoa pegar um controle remoto e direcionar o seu comportamento. Compete a você dizer, não tem pilha, não tem pilha esse controle seu. Eu estou bloqueado, eu estabeleci um bloqueio. Então, você pode apertar o que quiser aí, que eu não vou aumentar o volume, eu não vou ficar com raiva, eu não vou te agredir. Óbvio. É por aí. Que auxilia bem. É mais ou menos. Agora, você traz também muito bem, que vale trazer em pauta, nós já falamos nisso aqui, creio eu, na entrevista anterior. A nossa vida, quer a gente queira, quer não, independe da gente, todos os momentos nós vivemos conflitos. Sim. E volta aquele famoso mantra. A questão fundamental é o que você vai fazer diante desse conflito. Você disse aí, briga no trânsito. A gente está cansado de ver aí nos noticiários um indivíduo matar o outro, assassinar o outro, por causa de um para-choque amassado. Sim, que é um para-choque diante de uma vida de uma pessoa. A gente chama isso de analfabetismo emocional. O sentimento, a raiva, a fúria, o ódio toma conta do indivíduo e por causa de um pequeno arranhão, matou. E a gente diz também que o conflito faz parte do dia a dia. Não tem como. A todo instante a gente está vivendo um conflito. A gente trouxe aqui até em pauta o conflito aí do casal, da família, o conflito conjugal. Então, a inteligência emocional, o tema veio bem a propósito, até após essa entrevista anterior, justamente para isso. É um fator, uma estratégia de tremenda força, é você estabelecer a inteligência fazer emocional. Essa blindagem, você se blindar. Bom, e aí vamos para o quarto pilar, pilar que sustenta a inteligência emocional. É o que a gente chama de empatia.
tem um poder isso fantástico. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Imagine você aí, ouvinte que está nos assistindo, né? Eu fico pensando, tentando me colocar no seu lugar. Onde você está? No seu escritório, no quarto, deitado na cama, na cozinha, preparando o almoço, lavando vasilha, né? No sofá, sentado de frente para o laptop, para a televisão, enfim, como você está se sentindo aí. E quando eu faço esse esforço, esse é um esforço de empatia. Mas aí eu estou olhando só fisicamente, mas ao mesmo tempo eu começo a pensar, bom, será que essa pessoa, você ouvinte que está me ouvindo, você está passando bem emocionalmente? Ou até fisicamente? Tem alguma doença, algum transtorno mental que está sendo trabalhado? Perdeu algum ente querido? Tem algum ente que está, né, internado ou se restabelecendo de uma cirurgia? Então, isso tudo vai impactar na forma que você reage. Então, quando eu saio de mim e vou até o outro, isso me dá mais condição de entender, calma, segura a onda, porque ele possivelmente não tem controle sobre os seus sentimentos, sobre suas reações, ou acabou de passar um momento extremamente estressante, e eu vou ajudá-lo né? Eu vou me colocar no seu lugar e entendê-lo, e vou respirar fundo. Com certeza. Por aí. E passando até essa questão da interpretação da empatia, é você se colocar no lugar do outro e entender o seguinte, que você também não tem a vivência que o outro teve. Você não teve todas as experiências de vida e todas as situações para estar literalmente no lugar daquela pessoa. Então, a empatia também, ela tem esse respeito. Você interpreta o que você entende, o que você está conseguindo direcionar e interpretar dentro da sua visão inicial, mas você não consegue ir a fundo porque todas as bagagens, né, todas as situações que já aconteceram para aquela pessoa é muito íntimo, é muito particular, mas você consegue pelo menos interpretar um pouco do que faz aquela pessoa reagir daquela maneira. E assim, um pouco humano. Eu acredito também que é algo que passa pela misericórdia, né, da interpretação do outro como uma pessoa que pode acontecer várias situações. E é esse olhar que a gente tem que ter. Aquela pessoa pode estar num dia difícil, e às vezes a gente quer criar situações, quer discutir, quer agir de uma forma que não está legal, não está assim, de alguma forma respeitando aquele outro ser humano. Por mais que de repente você esteja com razão. Porque normalmente a pessoa que analisa, que se coloca no lugar do outro, ela até tem um pouco mais de razão do que de repente aquela outra pessoa que está ali e que está reagindo de forma indiferente do que era esperado. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho de entender que você se coloca no lugar do outro, mas esse lugar, ele não é literal. Aquela pessoa que está reagindo daquela forma, você identificou o que está acontecendo momentâneo, mas ela tem uma bagagem muito além daquilo que está transparecendo. Você traz muito bem, não podemos esquecer do comentário, né, do conceito inicial que trouxemos, que quando a gente está usando esses pilares citados, nós estamos transitando entre os dois hemisférios. E na maioria das vezes aí, né, saindo para do direito, que é intuitivo, que é emocional, que é inconsciente, né, para o esquerdo, que é mais razão. Espera aí, vamos pensar. Bom, finalmente, o último é a habilidade, que a gente chama de habilidade social. É a capacidade de ajudar o outro a ser melhor.
né? Eu já identifiquei meus sentimentos, eu estabeleci um autocontrole, eu estou motivado, não vou deixar me perder, não vou passar o controle remoto para o outro, né? Eu vou estabelecer uma empatia, tentar entender por que ele está reagindo assim, e, além disso, eu vou ajudá-lo a conseguir esse equilíbrio. É mais ou menos assim, imagine que você está aqui num patamar que tem já um conhecimento, tem um controle emocional, você é uma pessoa mais madura emocionalmente, e você encontra um indivíduo no momento, né, que está descontrolado. Você tem duas opções: ou você se rebaixa, entre aspas, ao nível dele, e aí vai dar a porrada, né? Ou você segura a onda e diz: eu vou ajudá-lo a ser um pouco melhor. Com certeza. É mais ou menos essa questão aí. Entra a habilidade social. Bom, e aí, como dissemos, temos aí os 5 pilares fundamentais da inteligência emocional. E pensando numa questão também, que uma das primeiras coisas que as pessoas falam é que você não tem que direcionar quando a pessoa já está muito reativa e você observa que aquilo ali está alterado demais. Não fala a palavra calma, né? Parece que é engraçado. Gatilho. É gatilho, né? Gatilho. Se a pessoa já está alterada, se já está numa situação que você identifica que não tem um controle, então a palavra que não deve ser utilizada é essa. Não utilize a palavra calma. Tente um diálogo de outra forma, porque isso também é um raciocínio mais direcionado. Eu fiz um curso sobre administração de conflitos, né? A conversa mais assertiva. Então, assim, os conflitos eles vão existir, mas a gente tem que antecipar um pouco para que não chegue ao conflito. Buscar também interpretar o que antecede, para que você administre isso da melhor forma. Instaurado o conflito, a gente já teve a nossa entrevista passada falando sobre situações e como lidar. Então, assim, algumas coisas não devem ser realizadas, principalmente essa questão de pedir a pessoa para ter calma. Ela já está no ápice. Não precisa de utilizar essa palavra, porque essa palavra só vai, de certa forma, piorar a situação. Perfeito, você traz muito bem. Logo à frente nós vamos falando aqui das dicas, nós vamos trabalhar um pouquinho isso aí. Tá, nós já vamos aproveitar então que a gente já estabeleceu esses conceitos. Nós vamos para um pequeno intervalo. Agradecemos a todos que estão acompanhando a nossa programação. Nós vamos aqui uma pausa para tomar uma água, mas continuem conosco, a programação está repleta de coisas boas, a Rádio Web Ginsol sempre antenada, trazendo assuntos importantes para você e sua família aprender, né, através de bons profissionais, através de uma conversa boa. Continuamos aqui, daqui a pouco estamos retornando. Rádio Web Ginsol Produções e a hora certa. 10h34, 10h34. Me desconstruo, em ti eu me construo. Me esvazio conforme te conheço, sua vida em mim é o que eu desejo. É o que eu desejo. Tu és o meu amor, amor que não cabe em mim. Transborda, transcende, me invade. Não dá pra entender, não dá pra explicar. Só sentir.
Rádio Web Ginsol Produções. Você está ouvindo o programa com Raquel Souza. Entrevistas, informações, o seu programa de toda sexta-feira. É isso aí. Nós ouvimos Marina Anacleto com Aba. Ai. Seguindo aqui com o nosso convidado Júlio César Vasconcelos e com todos vocês que estão acompanhando a nossa programação, agradecemos de antemão, né, essa participação, essa visualização do nosso programa. E é sempre importante atentarmos a essa questão. A Rádio Web Ginsol está sempre aqui buscando assuntos que levam conhecimento, que engrandece também aquelas pessoas que estão acompanhando a nossa programação, tá joia? Vamos seguindo aqui, e aí vem a pergunta-chave sobre o nosso tema de hoje, né? Que é inteligência emocional, como aplicar no seu dia a dia. Júlio, então vamos lá. Nós estamos tratando de um tema com uma importância, trazendo para o contexto diário de todas as coisas que podem acontecer nas 24 horas, né, que temos consciência. E aí, a inteligência emocional, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa, em qualquer idade? Sim, né? Vale considerar o seguinte. Primeiro, o seguinte, os traços personalísticos, os traços de personalidade, evidentemente que influenciam na inteligência emocional. Mas, quanto mais madura emocionalmente, quanto mais inteligente emocionalmente, mais a pessoa estabelece controles. Você pega, por exemplo, pessoas que mais introvertidas, mais ponderadas, têm mais facilidade. Pessoas extrovertidas, né, têm um pouco mais de dificuldade. Pessoas ansiosas têm tendência a agir rápido emocionalmente, né? Agora, alguns traços como sociabilidade, flexibilidade, pessoas mais flexíveis, né? Pessoas que são gentis por natureza, que gostam de trabalhar em equipe, de colaboração, elas têm um pouco mais de facilidade. Né? Por outro lado, você pega ali aquelas pessoas muito reativas. Falou, bateu, levou. Como é aquele ditado? Toma lá da casa. Eu não levo desaforo para casa. Nossa. Bateu, levou. Né? Você sabe com quem está falando? Né? E vai por aí. Né? São pessoas mais difíceis, né, de assimilar esse conceito. Porque tem uma questão cultural aí. Você pega o radicalismo, essa polarização exacerbada que a gente vive hoje, um radicalismo extremo que a gente chama até de xiita, né? Onde a gente tem dois polos aí, cada um se julgando dono da razão. Isso é um estupim para... Eu falo muito que os extremos, eles todos são ruins. A gente tem que evitar ser extremista. Não dá raciocínio, lógico. Você ser extremo nem para a esquerda nem para a direita. Eu acho que não deveria existir a radicalidade. E as pessoas estão radicalizando muito. Então esse é um ponto. A gente está cansado de ver aí na mídia, né, agressões de direita para esquerda para direita, de baixo para cima, de cima para baixo, de lado, por causa de radicalismo. Cada um querendo se julgar o dono da verdade. Não adianta, não resolve. Então, esses são aspectos extremamente importantes, né? Quebra de paradigmas. Não interessa de qual lado eu estou. Interessa que eu não sou o dono da verdade absoluta. E o outro também não é. Existem virtudes e falhas de ambos os lados. É você se identificar humano. Isso. Nós perdemos um pouco essa questão de interpretar a outra pessoa como humana também. Eu sempre falo um exemplo que é bem utilizado nessa questão e é muito também do que você traz, né, da sua infância, de tudo que você já viveu. Quando eu aprendi, era muito certo ou errado. Era caneta vermelha e caneta azul, né? Você era reprovado e isso, de alguma forma, pelo menos na minha particularidade, trouxe uma sensação de que o erro era ruim. E eu levei isso para a vida.
quando eu errava e quando eu vi o erro, até identificava o erro nas outras pessoas, eu não conseguia interpretar isso como aprendizado. Hoje, é questão de mudança mesmo de paradigma, de interpretação. Eu busco muito buscar aquele aprendizado através do erro. Interpretar, porque o erro, ele é frutuoso. É ruim. Eu confesso e eu acredito que o ouvinte que está acompanhando a nossa programação deve ser como eu também era. Detesto errar. Detesto erro. Identificar erro não é legal. Mas, poxa, eu errei. Como que eu vou agir da próxima vez? Eu errei, interpretei, vi o erro. O que eu fiz de errado? É importante aí, Raquel, você traz 2 pontos que merecem aqui um parênteses. Primeiro, é um pensamento antigo, mas vale sempre trazer em pauta. Errar é humano. Se você encontrar alguma pessoa e disser que não erra, tem alguma coisa errada. No mínimo, ela está mentindo. Né? Não tem jeito. Então, nós temos que partir do pressuposto que nós, humanos que somos, erramos. Agora, permanecer no erro, né, é irracional. Né? Bom, se eu errei, eu tenho que me trabalhar, investir no meu autodesenvolvimento, no meu amadurecimento, para cada dia ser melhor. Eu quero hoje ser melhor do que eu fui ontem, não cometer os mesmos erros, e amanhã ser melhor do que hoje. E isso num processo de amadurecimento constante. Isso não quer dizer que eu não vou errar, mas é um processo contínuo. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, cometa erros novos. Cometa erros novos. Eu fui prestar... O mesmo erro, infelizmente, aí já perpassa, né? Já é uma situação assim que você já identificou, não é legal, não é bacana, para que você persiste naquela situação? Então, assim, se dê a oportunidade de cometer erros novos. É o seguinte, eu fui prestar consultoria uma vez numa grande empresa e tinha um outdoor na portaria da empresa que eu achei muito interessante. Sim. Dizia assim, aqui nessa empresa é permitido errar. Nossa. Fiquei pensando, mas como assim? Errou, tem que ter punição, é o conceito que a gente tem. Errou, Deus castiga. Errou, vai para o inferno. Não, o erro, não aquele erro intencional, maquiavélico, para destruir o outro, que você pensa, repensa, planeja e faz. Não é esse erro que está lá, claro, mas aquele erro que você comete, às vezes inconscientemente, na tentativa de acertar. Sim. E a outra coisa que você traz de extrema importância, né, aqui nesse parênteses, a questão, o que a gente chama de um filósofo grego, né, chamado Maniqueu, que ele dizia que criou uma filosofia chamada maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É justamente a polarização. Ou você é de Deus ou você é do capeta. Meu Deus. Meu Deus. Não tem, você vai para o inferno ou você vai para o céu. Não tem meio termo. É uma filosofia. E isso corre-se o risco, lógico que por trás disso tem todo um estudo, tem toda a ponderação, mas o maniqueísmo, se não devidamente estudado, analisado, pode levar justamente a esse problema que nós estamos vivendo aí da polarização. Eu sou de Deus e você é do capeta. O outro diz a mesma coisa. Onde que nós vamos? A lugar nenhum. Bom, aí vem a questão assim, que complementando aí, né, e trazendo em pauta o que você disse. Bom, a inteligência emocional ela pode ser aprendida em qualquer idade? Bom, evidentemente que sim, resguardado o quê? O bebê. A psicanálise, o Freud já dizia isso. Quebra um pouco aquela imagem angelical que a gente tem da criança, né? Mas a criança, o bebê, quando nasce, ele é extremamente, não vou dizer egoísta, mas egocêntrico. O mundo vive para mim. Tanto que o bebê se entende, segundo a psicanálise, como uma extensão da mãe. Sim. Né? Ele se entende ainda parte daquele corpo. E o mundo tem que girar em torno dele. E gira. Porque nós somos os únicos animais, pode ser isso, né? Que a gente nasce, e quando nasce, logo depois sai do útero da mãe, a gente tem uma dependência total. Sim. Se deixar um bebezinho, né, aí na beira da estrada, então ele morre. Com certeza. A gente pega aí um animal qualquer, né,
Um bezerro, ele já nasce ali, sai ali ele já nasce andando, né? O patinho já nasce nadando, nós não. Então é egocêntrico. E na infância, né, essa egocentricidade ela tende a crescer. Daí vem a importância, como você trouxe um pouco aqui, né, que dá um outro tema, mas a importância de, a partir daí, os pais, né, os mentores, irem, né, ensinando, né, orientando essa criança para que ela vai adquirindo controle sobre as suas ações, os seus atos, vem as famosas birras, né, e etc, para que ela vá aprendendo aí a se controlar emocionalmente e entender que o mundo não é só dela. Não gira em torno dela. Não gira só em torno dela. Né? Bom, na adolescência é outra fase. A adolescência é um período, a gente sabe, né, é bastante complicado, porque o jovem, nessa idade, ele não é mais criança e também não é adulto. Essa fase, né, vai se transformando, né, esse entremeio, né, Vem a boa notícia que, se houver estratégia, habilidade dos pais ou mentores, por incrível que pareça, mas é uma fase propícia, através do diálogo, da compreensão, da empatia, né, de ajudar o adolescente a fazer essa travessia. Né? Essa travessia. E ele consegue. O problema na adolescência é um problema sério, porque nós vivemos ainda numa sociedade extremamente patriarcal e às vezes violenta, que ainda, infelizmente, alguns pais usam o famoso ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Guarda o que você sabe e faz o que eu mando. E se você não fizer, desculpe o termo, eu te encho de porrada. E aí fica difícil. Né? Então, é uma boa fase. Na fase adulta, né, também é uma fase mais propícia a se trabalhar a inteligência emocional, principalmente quando o indivíduo está aberto, está buscando uma evolução, está buscando um amadurecimento espiritual, um amadurecimento moral, um amadurecimento comportamental. E a gente vai para a fase idosa, do idoso, que talvez essa seja a fase um pouco mais complicada, porque a pessoa já traz uma vida inteira de experiência e, infelizmente, né, a gente não pode generalizar isso de forma alguma, mas a gente vai encontrar idosos que são as verdadeiras Gabrielas. Eu nasci assim, eu vivi assim. Você captou bem, né? E não abrem mão das suas crenças, dos seus valores, de forma alguma, e o pior ainda nessa situação, né, é que às vezes escravizam os outros porque eles se julgam o dono da verdade. A minha religião é a que é a mais certa, é única, né? A forma que eu cuido da minha casa é a única, é a certa, os horários, as coisas que eu gosto são só essas que são verdadeiras. Então, aí realmente é quase impossível se trabalhar a inteligência emocional nesse sentido. Mas, evidentemente, que vale considerar que nós temos aí alguns idosos que são crianças, estão aprendendo novamente, são abertos, podem ser avançados na idade, mas jovens de cabeça, são abertos, né? Cronologicamente, estão já na melhor idade ou na terceira fase, mas estão ali ainda abertos. Enfim, a gente pode concluir o quê? Inteligência emocional, né, desde que a pessoa comece a se entender como gente, ela é possível aprendizado em qualquer idade. Excelente, Júlio, que é algo que é uma informação que às vezes as pessoas têm dúvida. Porque quando que eu vou aprender, quando que eu vou colocar em prática, quando que eu vou apresentar isso também para quem eu estou educando. Então, é algo que você já começa desde os primórdios, né? Desde da primeira infância, já ensinando e procurando também fazer com que a criança interprete
também seus sentimentos, suas reações. Nós não tínhamos isso, eu também não tinha. Às vezes a birra, a mãe, o choro, ele tem outras interpretações, além de que é somente uma fralda molhada ou é alguma coisa que é físico, pode ser realmente algo emocional e que a pessoa que está cuidando e zelando, ela pode identificar isso se ela também tiver um conhecimento, que é o que nós estamos buscando levar também para você que está acompanhando, e é sempre um aprendizado. A inteligência emocional, ela é no seu dia a dia, é um aprendizado a partir das coisas que vão acontecendo. Quando você traz em relação à infância e ao adolescente, que ele pode também aprender e interpretar, a gente sabe que uma fase dos 13 aos 16 anos, aos 17, é uma fase muito impulsiva, que acontecem coisas que a gente não imaginava, você vai zelando, vai criando, e de repente nesse momento, nessa idade, tudo acontece de forma que nem sempre você consegue ter controle. Mas quem está acompanhando pode ter um auxílio melhor, se identificar que não está bacana, porque é isso também que a gente traz muito dentro dos nossos programas. Você identificou que você não consegue administrar as coisas que estão acontecendo diante dos temas, né, que nós estamos trazendo sabiamente, procura uma ajuda profissional. Se de repente não está próximo de você essa ajuda profissional, procure alguém que tenha um pouco mais de conhecimento específico, né, em relação ao tema, que consiga te amparar, né? A gente fala que é um tutor, é uma pessoa que te aconselha, é uma pessoa que de repente pode trazer um pouco mais de razão às situações, porque a gente interpreta que quando você está em situação de conflito, quando você não usa a sua inteligência emocional, você não está agindo e nem falando de uma forma que ajude a administrar o que está acontecendo. Mas tem pessoas que estão à sua volta que de repente pode trazer isso, trazer esse auxílio. Então a gente sempre busca, né, de alguma forma te orientar. Olha, até tal ponto você consegue administrar. Se de repente extrapolou, se você identificou que não está legal, você, por favor, procura um profissional. O Júlio sempre se dispõe, ele, ao final dos nossos programas, ele sempre deixa os seus contatos. A gente sempre orienta para buscar um profissional que seja recomendado, que ele realmente tenha cumprido, né, as horas acadêmicas adequadas para aconselhar da melhor forma os nossos ouvintes, as pessoas que estão à nossa volta. Então, é importantíssimo ter uma pessoa com conhecimento adequado para poder auxiliar, né, todas as pessoas que estão nessa situação. Vamos às dicas? É claro. Só aproveitando em relação às dicas, você falou sobre a questão da pessoa idosa. O Júlio me apresentou e eu sou suspeita para falar em relação a isso, mas eu quero aproveitar e trazer nesse ponto, que a gente já está fazendo um raciocínio sobre todas as idades. Existe o Instituto IPPE. Ele funciona muito online, é uma instituição que ajuda principalmente as pessoas de 60 a mais, mas acolhe também todas as idades, a partir dos 15 anos. Dentro do Instituto IPPE, existem cursos de mais variados temas e assim, são profissionais assim, que trazem com muita sabedoria todas as situações que nós estamos sempre conversando aqui e outras mais, muito voltadas também para o empreendedorismo, para o conhecimento profissional. Então você, né, que está acompanhando a nossa programação, aproveite, né? A gente está aqui abrindo o leque, demonstrando que existe um instituto. Ele está em Belo Horizonte, a sede em Belo Horizonte. Você pode fazer tanto consultoria presencial quanto online. Então, quer dizer que em qualquer lugar que você estiver, você consegue essa informação, consegue esse aprendizado. Então, o IPPE é uma excelente dica. O que eu falo, trazendo muito para esse tema que nós estamos aqui, só para fechar essa questão, que nós estamos falando sobre as faixas etárias. Eu não tenho 60 a mais. O Instituto é muito criado, voltado para essa situação. Mas eu estou lá, convivendo com todas as pessoas que estão participando daquele tema, principalmente online, que eu faço muito online. Eu estou aprendendo a lidar com os meus sentimentos, para quando eu chegar lá no meu 60 a mais, eu estar preparada, como diz, eu vou estar bacana, eu vou estar me interpretando
E vou colocar isso também para as pessoas que estão à minha volta. Eu não quero ser, de forma alguma, uma pessoa amargurada em relação a essa situação. Eu até utilizei um exemplo, porque ontem eu estava participando de uma palestra, um curso, né, relacionado à PNL, Programa Neurolinguístico, Programação Neurolinguística. E eu usei de uma senhora, né, Júlio, você não é da nossa região. Ontem foi o enterro, né, o sepultamento de uma pessoa maravilhosa da nossa comunidade, a Dona Maria. E eu citei um exemplo que é lindo. Dona Maria, uma pessoa assim, uma mãe gigante, uma avó, como se diz o outro, uma pessoa que regia sua família muito bem. E ela, mesmo diante das dificuldades, ela estava sempre alegre. Eu não via ela reclamando, eu não via ela xingando, você via que ela vivendo intensamente a sua vida. E eu, assim, sou muito grata, né, por tudo que eu aprendi com ela. E assim, quando eu enxergo a trajetória da vida dela na nossa comunidade, eu falo assim, gente, se eu tivesse visto mais pessoas como ela na minha infância, quando eu era criança, na minha adolescência, eu não tinha essa interpretação tão amarga que eu sempre levei, hoje não mais. Eu aprendi com ela que a gente pode ter essa leveza da vida mesmo diante das dificuldades, que a gente pode realmente assim, eu passei por um tropeço no dia a dia, mas de tarde eu estou com as pessoas que eu gosto, eu estou me divertindo, eu estou vivendo com a minha família, independente dos conflitos. E aí, esse cuidado, esse zelo, a gente aprende com as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu deixo aqui, né, os meus sentimentos, a minha solidariedade à família da Dona Maria, que é uma pessoa que foi, de muita importância para todos nós, mas ela deixou esse legado. O legado de aprendizado, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante de todas as questões da vida, ela levava com alegria. E ela não demonstrava essa insatisfação para as outras pessoas. A todas as pessoas ela levava esse carinho e esse sorriso indistinto. E que foi muito bom, né, ter compartilhado isso com ela e ter aprendido dessa forma. Bom, ok, Raquel. Você fez um comentário aí muito interessante, né? O IPPE desenvolve um trabalho bastante importante, né? Inclusive fui eu que... Sim, foi você que me indicou. Mas me permite abrir um parênteses aqui, né? Procure aqui o professor Júlio, psicanalista, que também tem toda essa expertise aí do IPPE e está bem pertinho aí de vocês. Claro. Né? Bom, então vamos às dicas. A gente precisaria aqui de, mais uma entrevista para a gente trabalhar com calma essas dicas. Como o nosso tempo é curto, eu vou tentar dar uma agilizada aqui com relação a essas dicas. O primeiro, nomeie o que você está sentindo. Qual sentimento você está sentindo? Eu estou alegre, estou triste, estou nervoso, estou angustiado, estou depressivo, estou ansioso. Dê nome a tudo que você está sentindo. Não só mentalmente, comportamentalmente, mas até fisicamente. Começa lá na primeira pilar da inteligência emocional. Identifique seus sentimentos. Faça uma pausa antes de reagir. Né? Não seja impulsivo, não deixe o lado direito do cérebro superar, né? Tomar conta de tudo. Eu tenho normalmente uma dica, é o seguinte, isso aqui é uma estratégia. Se você estiver muito nervoso e ver que o outro está roubando o seu controle, tenha um copo d'água na frente, olhe para ele e olhe bem. Respira fundo, dá tempo para o lado esquerdo funcionar. Já dizia antigamente, minha mãe já dizia antigamente, antes de falar besteira, conte até 10. Sabedoria popular. Outros ditados populares aí, né? O travesseiro é o melhor conselheiro. Enche a boca d'água para não falar besteira. Ele vai por aí. Com certeza. Se for preciso, estratégia de fuga. Sai de cena.
Se você vê que não está dando conta, que você não tem autocontrole, educadamente diz, você me dá uma licença que eu preciso de ir ao banheiro? Eu já ia até falar assim, educadamente e estrategicamente, porque se você sair também supetão, a pessoa vai interpretar, esse treino tá legal. Meu amigo, você me dá uma licença que eu não estou me sentindo muito bem, eu preciso ir ao banheiro. Ponto. Vai lá, lava o rosto, olha para o céu, sei lá, e se for preciso, se você vê que não tem controle, né, volta depois e fala, olha, eu não estou sentindo bem, depois a gente conversa. Não é fugir do pau, é estratégia realmente. Afaste preconceitos e discriminações. Isso é o que nós mais temos aí, né? Racismo, preconceito e discriminação por causa de questão de sexo, de cor, de raça, de localidade, elimine tudo isso, né? Assuma, é um dos pilares, o controle das suas emoções. Controle remoto está com você, né? Evite discussões quando não se estiver se sentindo bem emocionalmente. Não avance o sinal, como se estiver no trânsito, né? Tem a placa de sinalização que diz, né? Na dúvida, não ultrapasse. Faixa dupla, na dúvida, não ultrapasse. Não vá. Você não está preparado para quê? Para que você vai entrar numa luta que você não está preparado? Né? Empatia, coloque-se no lugar do outro. Desenvolva realmente a empatia. Aprenda a lidar com as frustrações. Nem sempre as coisas vão acontecer exatamente do jeito que você quer. E nem as pessoas vão reagir exatamente do jeito que você gostaria que elas reagissem. Aprenda com isso. A gente também não tem controle do outro. Sim. Né? Da mesma forma que, né, o outro não pode ter controle sobre você não tem controle sobre a atitude do outro, mas você pode ajudá-lo. E entra lá na habilidade social. Né? Procure ter, interessante isso, né? Procure ter um sono decente e uma alimentação saudável. Uma noite mal dormida, gente, é um problema sério. Você já acorda ali indisposto e é complicado. O cérebro não se reprograma. O sono é justamente para o cérebro se reprogramar. E aí, se você não dormiu da forma adequada... Desabafe seus sentimentos com pessoas confiáveis. Pessoas confiáveis. Porque se você for desabafar com alguma pessoa imatura, talvez seja pior ainda. E se esse desabafo, né, com essa pessoa, você não encontrar, procure um profissional competente. Não encontrar essa receptividade, procure um profissional competente. Exercite a observação do outro. O corpo fala. Sim. Não só a voz, o corpo fala, a sua postura, tom de voz, nível de voz, rapidez na fala, olhos arregalados, gestos, tudo isso compõe, né, a comunicação, a forma de se comunicar. E quando você está atento, isso facilita tremendamente. Pratique a gratidão e o reconhecimento. Gratidão. Por mais que doa, possivelmente, uma crítica que alguém te faça, agradeça. Sim. Mesmo que você naquele momento não concorde, você diz, olha, ok, vou pensar sobre isso que você está falando. E se realmente houver, se o outro tiver razão, dizer, ok, muito obrigado, né? Eu realmente, perdão, eu errei. A gratidão, ela até fazendo um parênteses essa questão, a gente tem que ser grato até mesmo com a gente, na interpretação, né, que de repente, eu não agi legal naquela situação, então se perdoe, se permita, né, se perdoar, permita ser grato por também interpretar essas questões. Eu passo muito por essa situação, às vezes a gente não tem esse olhar, né, a gente pensa muito no outro, né, na situação toda do contexto, mas esse olhar também vale. Vale lembrar aqui, eu gosto muito da filosofia, né, do Ho Oponopono. Sim. São 4 pilares básicos para mim. Né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. São os 4 pilares, é uma filosofia
aí lá da América Central, né, que tem um poder enorme, chama-se Ho'oponopono, muito interessante. Bom, isso aí também, o Ho'oponopono da outra entrevista, um negócio muito interessante, né? Identifica os gatilhos, nós já falamos de gatilhos aqui, né? Eu estava trabalhando com um indivíduo que ele se descontrolava totalmente quando alguém da família o chamava de vagabundo. Pronto. Acabou. Né? Outras pessoas se descontrolam totalmente quando xinga a mãe dele. Né? Tá, o raciocínio tem que ser aí, nesse momento, julgar para a esquerda, dizer, bom, esse palavrão, né, que você está dizendo aí, xingando a minha mãe, por que eu vou ficar com raiva? Primeiro que ela não é isso. Isso, essa fala é boa. Olha o lado esquerdo. Ela não é isso. Então você está totalmente equivocado. Para que eu vou ficar bravo com isso? Não é? E mesmo que fosse, que direito você tem de julgá-la pelas suas atitudes? Não é? Então, é questão por aí. Cuidado com os gatilhos. E, finalmente, investir. Gente, aí é uma crença muito particular minha. Invista permanentemente na sua espiritualidade. Eu não estou falando aqui de religiosidade, nada contra a religiosidade. Religião, cada uma tem sua espiritualidade universal. É acreditar que existe um ser superior, que alguns chamam de Pai, de Deus, de Javé, e que esse Deus, que nós todos somos filhos desse Pai, e nós estamos aqui, né? Todos nós somos falhos, imperfeitos, e precisamos um do outro, para a gente conseguir amadurecer e viver feliz. Sim, e é muito importante ter essa espiritualidade. Levando então, já que nós trouxemos aqui as dicas, né, para as pessoas que querem colocar a inteligência em prática, eu gostaria, né, que você deixasse um conselho prático, né, para todos que estão acompanhando a nossa programação sobre a inteligência emocional de forma consistente. Assim, primeiro é o seguinte, posso dar um exemplo prático aí, né? Você investir permanentemente no seu autodesenvolvimento. A vida tem que ser um eterno aprendizado. O indivíduo que disser que já sabe tudo, ele está pronto para morrer, e é uma mentira, né? Nós somos todos um propósito. Então, invista permanentemente no seu autodesenvolvimento. É o que os ingleses chamam de lifelong learning. Lifelong learning. Aprendizado pela vida inteira. E aí eu dou alguma dica aqui. É um livro antigo, né? Publicado, parece, na década de 80, de um escritor famoso chamado Daniel Goleman, é um PhD, que chama-se justamente inteligência emocional. Né? Então, quer investir? Vai aí uma dica. Né? E o outro, evidentemente que não podia faltar, não hesite em procurar ajuda de um profissional competente, experiente, que possa ajudá-la nas suas dificuldades. Sim. Basicamente seria isso aí. Aproveita então, já que a gente já explanou sobre esse tema, e deixe aí seus contatos, suas redes sociais, para a gente já finalizar a nossa programação. Então, fechando isso tudo aqui, né? Eu gostaria, eu tenho meus mantras. Mantras são aqueles pensamentos, aquelas ideias, né? Aquelas frases, que são muito além do que frases, muito além do que pensamentos. São diretrizes que nos ajudam a sermos mais maduros, a seguirem em frente. Eu diria o seguinte, olha, é uma frase de um escritor famoso chamado Norman Vincent Peale. Ele dizia, olha, as atitudes são mais importantes que os fatos. Qualquer fato que nós enfrentamos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não será tão importante como nossas atitudes com relação a esse fato. A maneira como você reage faz a diferença. Bom, aí, objetivamente, respondendo a sua questão, né, eu sou Júlio César Vasconcelos, fácil de lembrar, se lembrar do imperador, né? Boa lembrança, né? Imperador romano. Sou psicanalista integrativo, especialista em perdas e luto, terapia de casais,
sou personal and professional coach, consultor organizacional e trago aí mais de 40 anos trabalhando com pessoas, né? O meu telefone de contato é 31, né? 993450515 e o meu consultório é na rua Vila Rica, 25, no centro ali de Mariana, perto da Igreja das Mercês. Se puder ajudá-los de alguma forma, será um grande prazer. Com certeza. Aproveitando, é claro, agradecendo ao Júlio, né, pela sua participação no nosso programa, ao Afrânio, que está aqui acompanhando, e é toda essa oportunidade, né, que nós temos de trazer esses temas tão atuais para o nosso dia a dia. Agradeço, é claro, a vocês também, ouvintes, quem acompanhou através da rádio web, quem acompanhou também através do Facebook e que vai ficar disponível, né, nas redes da Ginsol Produções. Esperamos que vocês também participem, vejam, comentem, que isso é muito importante também, a gente ter esse retorno. Raquel, só uma dica, você pode falar o endereço eletrônico aí porque às vezes as pessoas me perguntam da web rádio? É Rádio Web Ginsol Produções. Acredito que só digitando isso no YouTube e no Google já vai ser direcionado, tá? E isso é de grande importância também, que vocês participem, comentem, né, os nossos temas, os nossos programas. E é muito bom saber que vocês estão acompanhando a nossa programação. Ficou faltando, mas a gente vai trazer para os próximos. Tem alguns comentários que ficam nos nossos programas também de grande importância. A gente vai trazer. Hoje o tema foi muito extenso, nós não conseguimos dar esses intervalos também para trazer aqui os comentários em outros programas também e sobre as experiências que as pessoas têm ao participar, né, da nossa programação. Mas fica aqui a nossa gratidão. Tenha um excelente dia, um excelente final de semana. A programação da Rádio Web Ginsol continua, está extensa, com muita informação para todos vocês. Então, continuem ligados. Muito obrigada pelo carinho e Rádio Web Ginsol Produções. Um excelente final de semana para todos. Trazendo grandes assuntos e sempre buscando colocar vocês, nossos ouvintes, em primeiro lugar. Rádio Web Ginsol Produções e a hora certa. Hora certa, 11h14.